Olá, meus amigos internautas! Vamos para a segunda parte de como escrever um livro. Beleza! Para você escrever um livro, é preciso você ter faculdade? Essa eu vou dar a resposta agora. Observe bem, vocês terão que pelo menos falar o português correto, vocês têm que entender de pontuação, ponto e vírgula, o porquê sem acento, o porquê com acento, o porquê separado, aonde com A, onde sem A, tudo isso, mas isso é básico, vocês aprendem, é fácil, é só vocês pesquisarem no dicionário. Há vários cursos de português para nós tirarmos algumas dúvidas. Não é por isso que vocês vão deixar de escrever quem não sabe isso ainda. Sabe por quê? Vocês lembram do Rick Chester? Aquele vendedor de água que estava lá no Rio de Janeiro, bem na praia, ele vendia água nas garrafinhas, e aí ele se tornou um famoso, porque ele fez uma conta lá, a pessoa que quer sobreviver, basta comprar lá 12 garrafas de água, ir lá na praia vender, depois comprar mais 12 e multiplicar o seu dinheiro, e aí ele fez aquele vídeo rápido lá, acabou ficando famoso, alguém chamou ele para escrever um livro. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: foi ele que escreveu o livro com as próprias mãos dele? Eu afirmo que não. Ele achou alguém que se interessou pela história dele, escreveu o livro dele, e ele está ganhando muito dinheiro com isso, não é isso? Então o Rick Chester, ele ficou tão famoso a ponto de dar uma palestra na melhor faculdade dos Estados Unidos, que é a Harvard. Então, não é qualquer um que chega até a Harvard para dar uma palestra, não. E o Rick Chester saiu da favela do Rio de Janeiro e, por causa de um livro que ele escreveu, de alguém chamar ele para ser um youtuber, ele ficou famoso, ele está ganhando bastante dinheiro, né? Então, se ele consegue, vocês também conseguem. Outro empresário metalúrgico como eu, o Geraldo Rufino, que mexia com óleo, com algumas coisas assim de maquinário. Na realidade, ele tem uma empresa de metalúrgica, né? Não sei bem qual é a empresa dele, mas ele começou a contar a história dele, que ele faliu 5 vezes e se levantou novamente. Observem que aquelas pessoas que não tentam, nunca vai conseguir. O Geraldo Rufino, conta o livro dele, vocês irão ver a história dele, é uma história muito bacana. Ele não teve vergonha de dizer que faliu, como eu também disse aí no meu vídeo no YouTube anterior, que eu também fiz um investimento errado de ter comprado um terreno para montar uma pousada. Mas não só eu errei, como o Henry Ford também errou de ter montado a Fordolândia lá no Pará. Então essas pessoas que erram aí 5 vezes e não desistem, essas são as bem-sucedidas. Então Geraldo Rufino também, ele não tem uma graduação, um estudo elevado, entendeu? Mas ele dá palestra hoje e ganha muito dinheiro com as suas palestras. Ele ganha em 1 hora aquilo que às vezes eu não ganho o ano todo, entendeu? Que muitas pessoas não ganham durante o ano todo. Então, é possível ter faculdade? É preciso ter faculdade? É preciso saber pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito? Não, sabe por quê? A editora faz esse trabalho para vocês. Se vocês quiserem fazer tudo de conta própria, vocês poderão fazer. Só se vocês não quebrar muita cabeça, porque o português é muito complexo. O português é mais difícil do que o inglês. Às vezes a gente pensa que o inglês é difícil porque nós não conhecemos a língua. Mas se nós começarmos a estudar o inglês, nós percebemos que o inglês tem as suas regras. E o português não. É adjetivo, é substantivo, é pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito. É tanta coisa que nós não sabemos diferenciar o que é isso. Então, mas existem professoras formadas em letras que podem traduzir o livro para vocês, podem ajudar a corrigir o livro de vocês. Existe a própria editora que faz o trabalho de correção. Então, porém, para vocês contratarem uma editora, não fica barato. O meu livro ficou em uma faixa de R$2.500, porque eu fiz a parte todinha de ir até a Biblioteca Nacional, registrar o livro, a parte de burocracia eu fiz tudo. Eu peguei
as páginas, eu juntei, fiz uma pasta, fui atrás da biblioteca, eu cataloguei todas elas, peguei os originais é aquelas primeiras páginas que nós escrevemos e datilografamos ou digitamos no computador e nós enviamos para a editora. Isso é considerado como originais. Se alguém perguntar o que é um original, você já sabe, os originais é aquela papelada que vocês enviam para a editora. Se vocês souberem fazer isso, beleza, vocês irão economizar bastante. Se não, é mais fácil vocês pagar a editora. Eu preferi pagar a editora, porque é muito menos burocracia na parte de correção de português. Porque um livro ele pode até ter algumas falhas, umas falhas ortográficas, algumas falhas de digitação, mas se tiver muita erro de português, aí a sua carreira acabou. Não precisa nem você iniciar mais sua carreira, já acabou ali mesmo. Como é que uma pessoa culta irá ler um livro que tem palavra de português errado, a colocação, né? Então, você tem que ter uma boa narrativa, você tem que desenvolver pelo menos aí 3 personagens e fazer a narrativa, você tem que desenvolver a história. Então, isso é fácil, é só você começar a escrever que as coisas irão desenvolvendo e vocês irão pegando experiência pela internet, vão olhando os cursos e as pessoas vão dando dica como vocês farão. Ah, meu livro está sem graça. Meu livro está sem graça. Está sem graça porque tem que ter pelo menos um livro de 100 páginas, pelo menos 3 pontos de virada. O que é ponto de virada para você? Vamos supor que você tem lá um filme, um teatro, uma novela e está ficando muito sem graça. Desculpa. Está perdendo lá a graça. Não está tendo mais graça aquele livro. Daqui a pouco a pessoa abandona o livro de lado. Por quê? Porque a pessoa, o escritor esqueceu de fazer o ponto de virada. O ponto de virada é quando já está ficando sem graça a história, aí alguém tem que morrer, alguém tem que assassinar, alguém tem que acontecer um acidente, aí acontece tudo de novo, aquela história começa a pegar fogo novamente. Então, quando você começa a escrever um livro e começa a ficar muito monótono, você tem que ter um ponto de virada. Então, o livro tem que ter no mínimo 3 pontos de virada, que é para segurar o leitor, senão você não consegue segurar o leitor. Então é isso, basicamente é isso. Se vocês se interessarem, é só vocês assistir o próximo vídeo, que eu irei dar muito mais dica. É isso aí, um abraço e até mais. Olha, uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês. Eu gostaria de agradecer 9 pessoas que se inscreveram para a live. Porém, eu tenho feito a live através do Zoom. E eu andei fazendo uma pesquisa, o Zoom vive caindo direto a conexão. Eu fiz uma pesquisa no próprio Zoom, né? E aí eles avisaram lá pedindo desculpa, que eles tinham 10 milhões de seguidores de vídeos, né? De pessoas que usavam a sala de bate-papo, de live. Ele tinha 10 milhões e com essa pandemia quadruplicou, passou para 200 milhões de seguidores. Então, quando nós vamos fazer a live, aí nós reservamos nosso horário, aí o que acontece? Que dão 40 minutos. Chegou nos 40 minutos, cai a conexão, você tem que renovar novamente, porque tá tendo uma demanda muito grande agora, as escolas todas estão usando live. As escolas todas estão dando aula online do mundo todo. Então imagina um aplicativo que atendia 10 milhões de pessoas passar a atender 200 milhões. Então eles não estavam preparados para essa demanda. Então, pensando nisso, eu andei fazendo uma live aí, mas não estou caindo a conexão, não achei legal. Então eu vou fazer isso, eu vou deixar todos os vídeos das aulas através do YouTube para vocês acompanharem, beleza? Então esse é o segundo vídeo e aguardo o terceiro. Um abraço e até mais.